Olá, Irmandade Literária, bom dia, boa tarde, boa noite e também boa madrugada. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Rocha, onde eu tenho esse canal aqui no YouTube, onde eu falo sobre literatura, correto? Quero agradecer aqui aos novos inscritos do canal, estamos com 459 inscritos, muito obrigado mesmo. Lembrando que quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando esse livro, do Cormac McCarthy, o Stella Maris, correto? Tá novinho, embaladinho e vou entregar para qualquer parte do Brasil, tá bom? Gente, uma gentileza. Quando vocês clicam no botão preto de se inscrever, do lado dele tem um joinha para cima. Dá esse joinha também. A inscrição ajuda, mas o joinha dá engajamento. O YouTube entende que as pessoas estão gostando do meu conteúdo e outras pessoas têm acesso. Então, a sua inscrição e apertar do outro ladinho, ó, tem um botão preto do ladinho dele, tem um joinha. Você dá, clique nesse joinha que o canal cresce aqui dentro, tá bom? Vamos lá então? Vamos falar então agora sobre o 16º conto de Tolstói. Nossa, já em 16º conto de Tolstói, voltando aqui com os contos de Tolstói, estava um pouquinho atrasado, que se chama Os Dois Irmãos e o Ouro. Os Dois Irmãos e o Ouro. Só mais uma coisinha, tá? Eu não parei de fazer resenha do Ravensbrück, tá bom? De forma alguma, essa semana já vai ter Ravensbrück, para aproveitar o feriado, tá? Que é isso aqui. Eu dei uma parada porque, putz, nossa, ou livrinho pesado, ou livrinho é uma história triste. Você acha que você vai ter um alívio ali, alguma coisa? Meu Deus do céu. É um dos livros, eu acho que nem qualquer filme de Segunda Guerra Mundial você já viu na televisão ou série, é tão pesado com esse livro. Meu Deus, mas eu não parei ele não, tá? Vou dar continuidade. Bom, neste conto aqui, gente, é um conto bem curto, é uma página, tá? Dois Irmãos e o Ouro. Aqui eu falo que é um Tolstói mais pensativo da vida. É um Tolstói menos materialista, mais minimalista. Um Tolstói mais pé no chão. Não vamos ser hipócritas e demagogos e dizer que nós precisamos de dinheiro para sobreviver, para pagar nossos boletos. Mas eu vejo um Tolstói aqui com mais fé, um Tolstói mais reflexivo, um Tolstói para mostrar para o ser humano que, né, é como se dizia na escritura, né, nem só de pão o homem viverá, mas toda a palavra que vem de Deus, né? Gente, não estou aqui pegando Bíblia, nada. Isso aqui eu só estou pegando a síntese aqui desse conto de Tolstói. Então, e aqui, vamos contar. O nome dos... Como eu, né, de novo meu banco está baixando, vou levantar de novo, ele abaixa. Não sei o que está acontecendo com esse banco, está baixando toda hora. Mas eu vou dar uma ajeitada nisso. Eles são dois irmãos. Um dos irmãos chama-se Afanassi e o outro irmão, Joen. São dois irmãos, né, que vivem ali perto de Jerusalém. Esses irmãos passam por uma certa dificuldades financeiras, mas aqui nesse conto fala que um anjo, mesmo sabendo das suas dificuldades, sempre está ali com ele. E esse anjo desce para abençoar a vida deles, né? E conta também que eles vivem no meio assim, de pessoas, de viúvas, de pessoas pobres, de pessoas doentes. São pessoas com bastante dificuldade financeira, mas são pessoas tementes a Deus e sobrevivem. Já você vai entender essa parte, né? Não só de pão vive o homem, mas toda a palavra que vem de Deus. Daqui a pouco você vai entender essa parte. Então tá. Eles vivem ali, tranquilo, né? Tentam sobreviver da maneira que conseguem. E aí, de repente, eles estão num certo lugar, num mato, assim, eles encontram um monte de ouro, né? Eles encontram um monte de ouro. E aí, esse Joen, ele vê aquilo, uma coisa meio estranha, e sai correndo. E vai embora. Mas o Afanassi, ele vê assim, mas poxa, não entende por que o irmão deu um pulo e saiu correndo e foi embora. Aí o Afanassi pergunta assim, mas o ouro não é pecado, o pecado é o que o homem faz com ele, né? E o Afanassi pega pela sua capa ali a quantidade de ouro que ele consegue, e ele pega esse ouro, aí você pensa, ele vai comprar um monte de coisa para ele, vai ser um cara mais materialista, tal. Pelo contrário, ele começa a construir um monte de coisas, casas, hospitais, ele começa a comprar terras para ajudar as outras pessoas, enfim, ele começa a fazer muitas coisas, asilos, né?
E aí ele pega e vai ajudando bastante pessoas, né? Na casa dele, compra muita coisa, vai ajudando, compra. Ele não pega só para si. Tá. É um conto bem curto, mas eu mesmo fiquei pensativo, poxa, mas ele não fez coisa errada, né? Aí ele pega o restante, depois de ter gastado muita coisa, ele pega o restante desse dinheiro, que é 3.000 moedas, e dá 1.000 moedas para cada senhorinho, para cada velho. Beleza. Então você vê que ele pega esse dinheiro e ele não fica com absolutamente nada para ele. Nada. Ele pega esse dinheiro e distribui, mostra ali o amor na vida dele e tal. E aí vem a parte que eu fiquei meio surpreso. Ou talvez eu entendi, eu li errado, entendi errado. Ó, assim que Afanassi pensou nisso, viu de repente que o caminho estava naquele caminho que o anjo abençoava e olhava para ele com um ar terrível. Afanassi ficou aturrido e apenas disse: "O que foi, senhor?" E o anjo abriu os lábios e disse: "Vá embora, vá embora. Você não é digno de viver com seu irmão. Um pulo do seu irmão vale mais que as coisas que você fez com seu ouro." Afanásio começou a dizer quantos pobres e peregrinos ele havia alimentado, quantos órfãos havia socorrido, e o anjo respondeu: "Foi o diabo que pôs o ouro para tentar você, e que lhe ensinou essas palavras." E então a consciência de Afanásio o denunciou. Ele reconheceu que não fez boas ações por Deus e começou a chorar e se arrependeu. Então o anjo abriu o caminho para ele, recuando para o lado da estrada, onde Joram já estava à espera do irmão. E desde então, Afanásio não se rendeu à tentação do diabo, que havia deixado ouro ali. Entendeu que não era com ouro, mas apenas com o trabalho que se podia servir a Deus e as pessoas. E os irmãos voltaram a viver como antes. No finalzinho, até comecei a entender, né? Eu acho que, não que Afanásio tenha se bancado Deus, arrogante. Muito pelo contrário, que ele ficou aqui com nada do dinheiro, né? Mas onde tem uma lição de moral. Para ser, não é por causa do ouro, né? Mas para você servir a Deus, ajudar as pessoas, é através do seu trabalho. Tudo bem que você fez ali uma boa ação, né? Você achou um ouro ali e ajudou as pessoas, tal. Mas esse trabalho, quem faz é Deus, né? Você não dá para servir dois senhores, digamos assim. Eu fiquei meio assim, poxa, mas o cara não ficou com dinheiro, ele não ficou com dinheiro, nada para ele, né? Ele não foi arrogante, depois ficou se mostrando, tá vendo? Eu achei esse dinheiro aqui e eu ajudei os pobres. Ele não se bancou arrogante, o soberbo. Eu peguei esse dinheiro, não fiquei nada com ele, dei asilo, dei comida, ajudei os peregrinos, as viúvas, os órfãos, construí prédio, comprei terra, tá vendo? E não fiquei nada com isso. O que eu acho que eu tenho que entender aqui, talvez eu possa estar filosofando em um outro caminho, que Joram entendeu que aquele ouro ali não era, né, que você encontrar um ouro assim tão assim a céu aberto, ele ficou desconfiado, que seria uma armadilha espiritual. Então o que ele fez? Ele pegou o irmão mais novo e saiu correndo, né? Deu o pinote e foi embora. E o Afanásio pegou esse dinheiro, pegou esse ouro e transformou ele em posse das pessoas, e que no futuro o Afanásio podia se ensoberbecer e dizer: tá vendo? Eu fiz o trabalho de Deus, tá vendo? Eu ajudei esses pobres. Eles poderiam colocar como líderes, poderiam colocar como Deus. Então acho que no caso disso, acho que por isso que o anjo denunciou: olha, afaste seu irmão, porque você não é digno de ficar com seu irmão, porque seu irmão, ele entendeu que aquele ouro ali não era um ouro abençoado. Por mais que você tenha pegado ele e ajudado as pessoas e encadado com você, mas você estaria, que no futuro mesmo você poderia
levar para um lado soberbo, encher seu coração de arrogância, empinar seu e até se virar contra Deus, né? Eu até entendo que talvez foi por isso que o anjo o denunciou. Então ele se arrependeu, poxa, é verdade. Hein? E ele mesmo fala, não é pelo ouro. Porque você, para ajudar a Deus, para você ajudar as pessoas, é através do trabalho. Para você servir a Deus, através do trabalho. Não da maneira fácil, né? Porque assim, cá pensamos, ninguém acha o ouro aqui na esquina do lado, né? Geralmente se encontra ouro em quê? Nessas mineradoras, você tem que se matar, existe muita corrupção, muita morte, já basta tanto filme que você vê, né? Aqui no Brasil, por exemplo, na Amazônia, em aqueles lugares lá, no Pantanal também tem aquelas mineradoras, etc. E se vê ali que ali se envolve com prostituição, com guerra, com morte, assassinato. Você vê que o que isso pode levar, a ganância pode levar para as pessoas. Neste caso, minha humilde opinião, deixe seus comentários, né, se vocês não pensam assim. Acho que o Afanásio ele não teve malícia, ele não teve maldade, ele não teve discernimento que ele leu uma armadilha, né, e que ele pegando esse ouro, mesmo ele pegando esse ouro, ajudando as pessoas, para um futuro, ele poderia encher seu coração de soberba, de vaidade, de ego, e falar assim, olha, eu fiz o trabalho de Deus para vocês. Eu poderia me considerar um Deus. Então acho que por isso que o anjo ali o condenou. Ao contrário do irmão, que ao ver aquele ouro ali, do nada, daquele momento ali, ele deu um pinote, teve um discernimento e entendeu que aquilo ali não é algo à toa que estava ali. Existe uma armadilha espiritual, né? Bom, claro que ali o anjo falou com ele se arrependeu, o irmão dele já estava esperando do outro lado, e os dois viveram felizes para sempre. Aqui nesse caso de Tolstói, apesar que eu continuo dizendo aqui, eu acho que o Afanásio aqui, minha humilde opinião, ele não fez por maldade, ele não teve um discernimento, né, de entender que ele é uma armadilha. Mesmo ele pegando tudo que ele fez ali e dando para as pessoas pobres, tanto mais pobres que ele tentou ajudar essas pessoas, ele não usou de maldade, né? Ele não teve essa malícia de entender o que estava acontecendo ali. O irmão dele, né, percebeu o que estava acontecendo e foi embora. Neste pequeno conto aqui de uma página de Tolstói, eu vou falar, é um Tolstói muito pé no chão, um Tolstói muito cheio de camadas, um personagem, um escritor cheio de camadas, que tem uns lados de uma catarse, tem um devaneio, tem um underground, tem um momento que você está ali na profundeza, um momento que você está na glória, mostrando todo o lado sombra e luz dos seus personagens, mostrando toda a sua inocência, toda a sua fraqueza dos seus personagens. E eu acho que esse aqui é um tipo de conto que ele está mais reflexivo sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o dinheiro, que o dinheiro ele se faz necessário, que o dinheiro é necessário, mas não é tudo. É através do seu trabalho que você pode construir as coisas, né? Mostrar também que através da inocência, quando o Afanásio esteve aqui, ele não se ensoberbeceu, né? Apesar que hoje o condenou que a atitude dele foi errada, mas ele teve um bom coração de entender que aquele ouro, ele poderia fazer o mal para ele mesmo, né? Sei lá, ele poderia não querer saber dos pobres e viver com a bebedeira, as mulheres, a jogatina, então, mas ele foi para um outro caminho, de ajudar as outras pessoas. Acho que também um detalhe também que o anjo poderia ter percebido, ele fez uma boa ação, mas ele também poderia pegar esse ouro e fazer uma outra coisa. Entendeu? Porque é difícil você entender. Poxa, eu vou encontrar um ouro assim, de céu aberto, assim, eu vou lá, pego e levo, não tem ninguém aqui, né? Eu falo, o Tolstói, ele, na minha entendimento, ele tem muito. Os seus personagens têm muita complexidade, né? Ele gosta, ele mexe com a sua mente, te mostrando que todos os seres humanos nós temos defeitos, nós temos qualidades, nós somos complexos, mas nós podemos ser bons, nós podemos ser ruins. Muitas vezes algumas pessoas preferem escolher o lado ruim, algumas pessoas preferem usar o lado da jogatina, do roubo, da mentira, enfim. Neste conto Tolstói você vai encontrar vários personagens,
personagens mais descontraídos, mais sérios, assassinos, violentos, mas também bondosos, que são capazes de amar, que são capazes de dar a sua própria vida para o outro ser humano. É um Tolstói, como eu disse, cheio de camadas, cheio de vivacidade. Eu vou dizer de novo, eu acho que o Afanassi ele não usou de maldade, né? Ele não teve malícia. Ele não teve malícia. Eu estou falando de acordo com o conto, né? Com o conto escrito aqui, dessas 2 páginas aqui. Uma folha com 2 lados. Ele poderia, né, ter se contaminado com esse ouro e fazer outras coisas, mas ele pegou o dinheiro, gente, e não ficou nada. Aqui fala que ele ficou nada com dinheiro. Nada, nada, nada. Ele deu para os pobres, ajudou essas pessoas. E o que aqui o anjo fala, né? Aí depois você passa, poxa, enfim, ó. Desde então Afanassi se rendeu à tentação do diabo que havia deixado o ouro ali. E entendeu que não era com ouro, mas apenas com trabalho que se podia servir a Deus e as pessoas. E os irmãos voltaram a viver como antes. Então aqui, para servir, aqui é um caso que ele quer dizer também que você servir a Deus, quem é seu senhor? É o dinheiro ou é Deus? Tudo bem, você tem o direito de, através do seu trabalho, você ser próspero. Do seu trabalho, você conquistar coisas. Como você conquista suas coisas? Do jeito fácil ou do jeito que pode ser mais doloso, trabalhoso, mas você vai alcançar o que você quer? Ou você também vai ficar sujeitando e fazendo com que as pessoas de errado façam o que quer acompanhar também, né? Aqui é uma armadilha que o diabo tinha feito para Afanassi. Ele, repito, eu acho que aqui, na minha humilde opinião, quem leu este conto tem um pensamento diferente do meu. Deixe aqui nos seus comentários o que você achou desse conto, fique à vontade. Deixe que seja uma crítica construtiva. Talvez eu estou tendo uma visão diferente da sua. Fique à vontade, tá? Por favor, não se esqueça de dar aquele joinha para cima e sua inscrição se você não for inscrito. Beleza? Continuando. Então, eu falo que esse Tolstói é um Tolstói que faz você olhar para o ser humano de outra maneira. Eu tenho uma coisa que eu acho que o Tolstói faz muito bem. Thomas Mann também faz isso, mas o Tolstói é mais. Ele é muito detalhista a lugares. Ele é muito detalhista ao que as pessoas estão comendo, ao que as pessoas estão falando, ao que as pessoas estão vestindo, qual o procedimento. Tolstói, ele é aquele que mais não julga pelo que as pessoas falam, mas pelas suas atitudes. Que a atitude fala quem ela é. Ela realmente cumpre aquilo que ela fala, né? É um Tolstói que realmente ele sabe decifrar, ele sabe ler a alma humana, né? Ele sabe ver onde existe um ego, uma vaidade, uma arrogância, mas também onde está uma humildade, onde está uma simplicidade, onde está... Ele consegue enxergar o lado sombra, o lado luz, ele consegue enxergar onde existe o amor, onde existe o ódio, sabe? É bem interessante aqui. Então, e por que indo mais pela história? Porque, olha, quem cuidar... O que mais... Eu acho que também um detalhe desse aqui, que agora eu lendo, vou me vendo aqui na memória, repare bem, os dois moravam numa pobreza, mas eles nunca passavam fome. Por quê? Porque tinha um anjo para tomar conta deles ali. Entendeu? Então acho que por isso que também, porque o anjo questionou, você não é digno de viver com seu irmão. Porque mesmo você estando pobre, não tendo como o pelo necessário, mas tem um anjo de vocês ali, o abençoando, um anjo que está com um anjo de vocês assim, entendeu? Vamos pegar um pouquinho mais atrás. Lembra quando o povo estava no deserto, estava com fome, e Deus mandou maná para o povo? Lembra desse detalhe ali, né, de Moisés? Né? Aí o povo, em vez de comer, disse, olha, vocês comem só para aquele dia, porque no outro dia eu vou dar um outro maná. Aí mesmo assim o povo era teimoso e lá guardava aquela comida e acabava se aprodecendo, pegando verme. É mais ou menos isso aqui. Por isso que o anjo questionou o Afanassi. Por que você está pegando esse ouro? Não precisa, simbolicamente dizendo. Porque você tem eu aqui, porque eu sou um anjo que Deus me enviou a vocês, sou um anjo que Deus enviou a vocês para cuidar de vocês. Então vocês não precisam desse ouro. Né? Essas outras pessoas que estão ajudando, eu, ou Deus também, eu, por intermédio de Deus, ou o próprio Deus, pode ajudar elas.
É através do seu trabalho que você pode ajudar essas pessoas. Através do trabalho você pode servir a Deus. Entendeu? Pensa comigo se tem sentido o que eu estou falando. Tá certo? Então vamos lá. Esse então foi o 16º conto. O 16º conto de Tolstói, né? Que se chama Os Dois Irmãos e o Ouro. Os Dois Irmãos e o Ouro. Tá, gente? Gente, olha, eu quero agradecer fortemente, humildemente, pelos novos inscritos. Mas, olha, repetindo, desculpa se eu estou sendo taxativo, tá? Não é essa a minha intenção. Você clicou no botão preto aí de inscrição, do lado dele tem um joinha. Clique nesse joinha, gente. Ele é muito importante. Ajuda o engajamento do canal, ajuda o crescimento do canal. E, humildemente, eu agradeço a você. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.